Então, pessoal, beleza? Salve, salve. Professor André aqui na explicação. Então, olha só. Outras propriedades das proporções. Então, existe a propriedade fundamental da proporção. É aquela que diz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o popular multiplicação em cruz. Existe também essas outras propriedades aqui das proporções, certo? Que é chamado também do pedação sobre o pedacinho, né? A gente usa muito isso quando a gente tem uma razão sobre a outra, porém a gente não sabe a medida tanto do x como do y, mas a gente sabe a soma entre eles, certo? Como aqui no exemplo, ok? Então, eu estava devendo uma explicação sobre a escala, certo? Então, antes de a gente iniciar essas propriedades, eu queria apresentar para vocês a escala. Olha só, a escala a gente vai ver mais para frente um exemplo disso, não na aula de hoje, mas nas próximas aulas. Um exemplo sobre escala. A escala, ela é o que? O tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, certo? É uma razão onde se lê o seguinte: o tamanho do desenho está para o tamanho real do desenho. Por exemplo, aqui, ó, não sei se dá para focar bem. Aqui tem uma escala de 1 para 100, ok? 1 para 100. Certo? Não sei se dá para focar bem aqui. Ó, 1 para 100. Significa que cada 1 centímetro vale 1 metro. Isso que quer dizer na escala. Olha só. 1 para 71. A cada 1 centímetro vale 75 centímetros. Ou seja, cada centímetro, se a gente converter, vai valer 2,5 metros. E assim por diante. E para diferenciar cada escala do desenho, tem uma cor. Aqui tem a cor vermelha, aqui a cor amarela e aqui a cor verde, certo? E aqui do outro lado também, ó, tem escala, olha só. 1 para 25, ou seja, cada 1 centímetro vale meio metro. 1 para 50, cada 1 centímetro vale 1 metro. Certo? Então tem várias escalas que dá para usar, certo? E se sabermos usarmos a escala, saber usar a escala é um ponto principal quando a gente quer, por exemplo, fazer um projeto, certo? E tudo isso está ligado com as proporções. Eu posso fazer uma aula justamente apenas usando escala, certo? Então, aqui, outras propriedades para as proporções. Então, olha só. A primeira, em toda proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para um terceiro. Meu Deus, como é que é isso? Então, olha só. Temos duas proporções. Olha só. A sobre B e C sobre D. Como é que a gente lê proporção? Olha só. A está para B, assim como C está para D. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? A soma dos dois, ou seja, A mais B, está para o primeiro, assim como a soma do segundo, da segunda proporção, está para o segundo ou o terceiro, ok? Aqui é a soma. Tem a diferença também, olha só. A diferença, só deixa eu apagar isso aqui e escrever mais para baixo. Olha só. A sobre B igual a C sobre D.
Aqui também pode ser A menos B sobre o A igual a não é A aqui, né? Aqui é C. C menos o D sobre o C. Então, é isso que essa primeira propriedade nos mostra. Então, aqui temos um exemplo. São dados dois números racionais, x e y, não nulos, tais que x está para y, assim como 3 está para 4. Sabendo que x mais y é igual a 28, determinar o x e o y. Então, como é que resolveremos? Eu sugiro dar uma pausa no vídeo agora e copiar até ali, para que possamos dar continuidade na nossa aula. Então, aqui, apagando essa parte aqui, vamos resolver esse exemplo. Lembrando do seguinte, aqui usaremos tanto a propriedade fundamental como essa propriedade aqui, certo? Então, aqui, resolução. Então, temos que x está para y, assim como 3 está para 4, né? E sabemos que x mais y é igual a 28. Esses são os dados do problema. Então, olha só. Aqui, aplicando aquela propriedade ali. Então, fica x sobre y igual a 3 sobre 4. Então, A sobre B. Então, dá x mais y sobre o x está para... Quem está do lado do x? O 3. Ok? Então, e aqui, quanto vale? Olha só, em cima eu vou usar a soma desse aqui, ó, como aqui na explicação, ó. 3 mais 4. 3 mais 4. Ok? Então, aqui vamos aplicar os dados do problema. X mais y, gente, tem, que é o 28. Sobre o x, igual 3 mais 4, 7, sobre 3. Então, aqui usando a propriedade fundamental da proporção, a multiplicação em cruz, temos o que? 3 vezes 28 dá quanto? Ah, não sei, professor. Então, 3 vezes 28. Ok? 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. 84. Igual a 7 vezes o x. Então, o 7 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Dá 84 dividido por 7 igual a x. Logo, temos que x é igual a 12. Ok? Aqui, temos que x é igual a 12. Então, embaixo do x colocamos o 12 mais y é igual a 28. Isolando o y, dá 28 menos o 12. Y é igual a 16. Então, temos o P da ação, que é a soma de duas medidas, dá igual a 28. Se eu somar 16 com 12, eu vou chegar à medida de 28. Então, essa é a aplicação da primeira propriedade. Ok?
Dê uma pausa no vídeo, copie essa resolução, que eu acredito que vai ser bem interessante. Aqui, continuando então, apagando essa outra parte, vamos para a segunda propriedade. Segunda, em toda proporção a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma dos consequentes assim como cada antecedente está para seu consequente. Então, trocando em miúdos, como é que fica essa propriedade? Olha só. Temos um A está para B, assim como C está para D. Certo? Então, como é que fica essa propriedade? Temos A mais o C sobre B mais o D, que é igual a C sobre D. Ou também podia ser igual a A sobre B. Certo? E temos também a diferença. A soma é quando a gente junta duas quantidades. E diferença é quando a gente tira uma quantidade menor da outra maior. Então, uma é conta de mais, outra é de menos. Então, A está para B, assim como C está para D, igual a menos C sobre B menos D, igual a C sobre o D. Então, essa é a propriedade. Certo? Então, aqui, fazendo um exemplo aqui, rapidão. Certo? Para finalizar nossa aula de hoje. Para finalizar a aula de hoje, temos a seguinte coisa, o seguinte exercício. Exemplo. Temos um sisteminha linear em que eu tenho que achar os pares ordenados.
certo? Qual é o valor de x e y? Então, olha só. Professor, quando eu uso uma ou quando eu uso outra? Olha só. No primeiro exemplo, vocês tinham lá o seguinte. Nós tínhamos uma razão de um número desconhecido sobre outro número desconhecido igual a uma razão feitinha, certo? Então, aqui é 4, não é 9, né? É 4. Aqui já está diferente dessa estrutura. Aqui a gente vai ter que usar essa segunda regra da proporção. Então, olha só. Exemplo, a gente sabe o seguinte. X está para 3, assim como y está para 2. E sabemos que x mais y é igual a 80. Então, olha só. Como é que resolveremos isso? Aplicando a propriedade, vai ficar do seguinte jeito. Ó. X mais y sobre 3 mais 2. Aí aqui a gente escolhe quem a gente quer calcular primeiro, x ou y. Eu quero calcular o x primeiro. Então colocamos o x. E quem está embaixo do x? O 3. Certo? Então, sabemos o valor de x mais y, que é quem? O 80. Então dá 80 sobre 5. X sobre 3. Aqui multiplicando em cruz. 3 vezes 80, 5 vezes o x. Então fica 5 vezes o x igual a 3 vezes o 80, que é 240. O 5 está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então o valor do x será igual a 240 dividido por 5. Professor, eu não sei de cabeça. Faz a continha aqui do lado, ó. Aqui 24. 24 cabe quantas vezes dentro do 5? 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 20 sobra 4. 0 abaixa. 40 dividido em 5 cabe 8. Então dá 48. Então x igual a 48. Como é que achamos o y agora? Aqui. Quem é o valor do x? 48. Mais o y igual a 80. Isso implica que se isolarmos o y, vai ser quanto? 80 menos 48. Que isso vai implicar no y igual a 32. Certo? Então o valor do x é 48 e o valor do y é 32. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem uma aula apenas de escala, coloquem lá nos comentários, ok? Boa semana a todos. Valeu!